Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research e apresento este programa com o João Piccioni, que é CIO da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bem, Lari? Tô bem, e você? Tudo bem, presença ilustre hoje. Eu tô animada, viu? Hoje nós temos um convidado especialíssimo. Presença lustrosa, né? Brilhosa, né? Como disse hoje na manhã no plantão do Carteira, né? É verdade. Não é brilhante, é brilhosa. Vale nos dois. O João aniversariou essa... É verdade, hein? Essa semana. Nem vou perguntar quantas primaveras. Não Bom, tem problema de falar. Felipe Miranda, estrategista-chefe e co-CEO do Grupo Empíricos, além de sócio do BTG Pactual. Estou muito animada para essa conversa. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, é um prazer estar aqui na casa de vocês. O prazer é todo nosso. A nossa casa, Nossa né? casa. Vamos combinar. Bom, nós vamos falar sobre mercado global, Brasil e, claro, o tradicional compra ou vende. Lá fora a gente teve um payroll que veio muito acima do esperado, uma guerra que está escalando, ganhando calor aí no Oriente Médio. A gente vai entender se isso tem um risco de repique da inflação global ou não. Além disso, a gente vai falar da polêmica elevação de rating do Brasil por parte da agência Moody's em meio a um fiscal que estava se deteriorando. Pegou boa parte aí do mercado de surpresa. No Compra ou Vende de hoje, nós temos Magazine Luiza, Vale e Lojas Renner. Preparados? Sempre. Bora. Antes da gente começar, acho que o Felipe tem um convite para vocês. Sim, né? Estamos aí nos últimos 3 meses do ano, né? Acho que é um momento especial, né? Acho que o exterior, vamos falar bastante aqui, mas tem um certo alinhamento de astros, né? Que foram desalinhados por essa guerra, mas acho que a maior probabilidade é que seja circunstancial, na minha opinião. Estamos no exterior desse Fed que corta a taxa de juros com uma economia que não parece entrar em recessão, uma China que estava fora, né, do ambiente global, ininvestível e de repente passa a ser investível, pelo menos na interpretação de que ela passa a pertencer às possibilidades de investimento e andando muito bem. Obviamente o Brasil de alguma forma ele é uma proxy de China, né, que tem uma correlação entre Brasil e China. Um momento internacional muito bom, Brasil muito barato e a sazonalidade boa de fim de ano, né? Faltando uma pecinha do quebra-cabeça, um pequeno detalhezinho, que é o fiscal brasileiro, mas a gente vai falar bastante disso, mas é um momento muito especial, eu acho, né? Eu acho que o Brasil vai se encontrar consigo mesmo, e para isso eu acho que a gente lançou uma coisa muito especial, que é mais uma edição do Master Plan. A gente só faz isso em momentos realmente extraordinários, para justamente tentar fechar, né, aquele finish strong do ano, né? Terminar forte o ano. Então é um convite que faço a todos vocês. Aqui vai estar em algum lugar aqui o link para se inscrever no Master Plan e participar desse super programa. Toda a equipe vai estar engajada e eu e o Rodolfo todos os dias ali levando o que está mais sobressalente ali naquele dia para os nossos assinantes. Muito bom. Bora falar de mercado? Bora. O mercado de trabalho americano veio super forte no mês de setembro, muito acima do esperado. Criou 254 mil vagas em setembro contra quase 160 mil no mês passado. Aliás, a previsão era de 140 mil, então veio mais de 100 mil vagas acima da expectativa. E também o mês de julho foi revisado consideravelmente para cima, né? De 89 mil novas vagas para 144 mil novas vagas. E detalhe, o Fed, parte da decisão dele de cortar meio ponto percentual era da fraqueza do mercado de trabalho, que tinha sido mostrada pelos dados de julho e agosto, que foram consideravelmente revisados para cima agora. Enfim, teve diminuição do desemprego, o salário por hora na visão mensal cresceu acima do esperado, apesar de ter ficado em linha com o esperado na comparação anual. O que eu quero saber de vocês é o seguinte: o Fed cortou os juros cedo demais? Difícil da gente achar que ele cortou cedo demais, né? Eu acho que acho que assim, o Powell, na cabeça dele, o que ele está buscando fazer é levar o juro para taxa neutra, né? Quer dizer, eu não sei se a gente vai ver algum efeito desse payroll em inflação. O processo desinflacionário parece que está acontecendo, né? Eu acho que tem que ter na cabeça também que esses dados são sempre revisados, né? Então, ali na frente, quando a gente olhar para trás, talvez esse número que veio não seja exatamente o que aconteceu, né?
Até teve aquela Ultra Mega Blaster revisão, que eles pegaram e revisaram, Isso. tipo, 12 meses para trás, Uhum. né? Consideravelmente para baixo. Teve uma discussão que eu acho que a gente já fez aqui, que é a forma com que o pessoal olha esse payroll, né? Que é baseado na questão do seguro-desemprego. E aí, puxa, tem um pessoal que não. Esse pessoal ilegal, esse pessoal que está lá trabalhando, ele não está dentro do seguro-desemprego americano, né? Então, é uma métrica que está bem difícil de ser avaliada, né? Eu, assim, prefiro esperar para fazer essa avaliação se o Fed abaixou o juros cedo demais. Ou talvez uma intensidade maior. Os mercados se animaram, né? Sim. Vamos lá, a economia crescendo, bom, é bom para equities, né? Vamos embora. É verdade. O mercado ficou bastante animado. E aí, quando você olha o mercado de juros, a probabilidade do Fed reduzir 50 pontos base na próxima reunião, essa probabilidade praticamente se extinguiu. Está todo mundo já mais para os 25 pontos de novo. Né? Parece que está tudo bem lá fora, isso sim. Qual a sua leitura, Felipe? É parecida com a do João também. Eu acho que talvez o que poderia ter uma discussão, acho que você bem antecipou agora, é assim, se a intensidade foi adequada, né? Pô, será que não deveria ter começado com 25? E é sempre difícil, né? Porque você não tem o contrafactual na história, né? Isso é um exercício meio platônico aqui. Mas acho que o patamar importa, né? Então, assim, meio esses 250 mil, 200 mil vagas, né? Isso aqui está em um certo equilíbrio, né? Do que seria o mercado de trabalho americano. Então, é como o João falou, né? Pô, o juro está na área restritiva. Então, se a economia está razoavelmente equilibrada, ela está desacelerando, talvez não esteja desacelerando muito, mas ela está desacelerando, e a inflação está convergindo para a meta, e o juro está muito além do neutro, é natural que ele corte. E eu não acho que ele cortou cedo demais, senão ele estaria falando em parar agora, e não é a discussão. A discussão é se ele vai dar 50 ou 25, parece que, né, pelo menos hoje, a cara aqui vai ser 25. Então, eu acho que o Fed cortou quando tinha que cortar mesmo, e acho que é um cenário que no final é isso, assim, pô, ele tá cortando, vai continuar cortando, não muito rápido, porque a economia se mantém num nível bom, né? Então eu acho que, e é esse cenário, né, porque o cenário cortar com recessão também é ruim, né? Historicamente não é um cenário, não é que assim, a bolsa sobe, mas ela sobe pouco, não, ela cai na média, né? Quando você tem corte de juros com recessão. Recessão não é um negócio bom. Então acho que na verdade a gente chegou a falar, eu já cheguei a falar, inclusive, que minha preocupação, inclusive, era de que a economia se desacelerasse mais intensamente e que tivesse que ir além do neutro. Eu acho que aqui não, né? Parece que essa minha visão estava errada, que assim, não, é mais para meio para quente, não meio para frio, né? Então sai o risco de recessão, eu acho que isso é muito bom. E o Fed, sendo, né, o juro ainda de 5, com inflação aí 2,5 e tal, então o juro real gordo aqui, acima do que seria o neutro. Então deveria você convergir, talvez você não vai para 3, você vai lá para o 3,5, 3,75, que já é diferente de 5,5, né? Com a economia crescendo, então as coisas, como o João resumiu, acho que o internacional tá super bom. O risco que entrou novo nessa semana é realmente o de guerra, né? Que aqui a gente pode falar mais para frente, que acho que é sempre aqui é mais difícil, porque não tem racionalidade econômica, né? Pro Fed você tem modelo, né? Você senta lá com o cara e tem todo mundo tem seus modelos, tem a Nairu, pode criticar o quanto é preciso o modelo, qual que é o nível de confiança que você está trabalhando e tal, mas todo mundo sabe o que é a Nairu, como é que você estima, como é que você coleta desemprego, tá bom, erramos aqui, mês que vem corrige, mas você tem ciência para isso, né? Agora, sim, como que o Hezbollah vai agir, como que o Irã vai agir, como se o Netanyahu vai, se a bomba que ele jogou vai cair exatamente, já é mais difícil, né? Então a gente tem esse evento que não parece que escala tanto, porém se escalar é um impacto profundo. Então o mercado também, principalmente na quinta-feira, né, ficou ali num certo compasso de espera, porque ninguém tá dançando à beira do vulcão, parece que tá meio longe, mas é um vulcão meio brabo ali, né? Então tem que tomar cuidado. Sobre os Estados Unidos, eu concordo que a economia forte é bom lá. Agora, pra gente, eu acho assim, pra completar essa análise, a gente precisa ver os dados de inflação na semana que vem. Porque isso é bom desde que não tenha uma volta de inflação, né? Claro. Acho que tem que monitorar também, né? Esse cenário de, opa, olha a chuva, já passou, né? Seria péssimo. Putz, a inflação tá desacelerando. Não tá. Seria muito ruim. Mas não é o que tá nos dados até agora, né? Inclusive, assim, a zona do euro veio abaixo do esperado, inclusive.
Então, a inflação corrente não parece ter, mas é claro que você falou muito bem, gestão de recursos você faz todo dia. É isso. Então, condicionado às informações disponíveis até agora, vamos ver CPI e PPI na semana que vem. E até se a gente parar para pensar nesse CPI e PPI, provavelmente eles devem continuar mostrando desaceleração, dado que o preço da gasolina no mês passado era um preço da gasolina bem mais para baixo do que a gente está vendo agora, né? É verdade. Esse choque veio agora com esse processo todo aí da Guerra do Oriente. Então, me parece que tem tudo para essa, vamos dizer, essa fogueira aqui do mercado, esse ânimo todo que está lá fora, continuar por mais algum tempo, né? A gente está vendo um ciclo de liquidez voltando para o mercado, também é importante ter isso na cabeça. Vão começar a rolar os leilões lá fora de Treasury, isso alimenta o mercado, normalmente traz dinheiro para as bolsas, e puxa, e sei lá, esse bom número do payroll, mais um CPIzinho abaixo ali do esperado, vai gerar um apetite a risco. Né? Até tem aquele indicador da CNN que eu, assim, de vez em quando eu dou uma espiadinha do Fear and Greed, né? E ele tá lá no greed, né? Você vê os investidores assim desejosos em comprar bolsa lá fora, né? Comprar risco, né? Bom, o que aconteceu em China é um pouco disso, né? Também é aquilo, poxa, zera essa, né? Porque assim, zero short, porque esse negócio pode subir violentamente, está subindo, né? Até hoje, inclusive, a China tinha aberto um pouco mais fraca, mas está terminando o pregão aqui e as coisas lá vão andar. Segunda-feira a gente vai ter um pregão excelente na China, né? Porque os Estados Unidos subiu muito aqui. Então, assim, parece que o ânimo tá grande mesmo. Assim, pegando o gancho aí da guerra que vocês falaram, né? E puxando aqui para a inflação. Nessa semana, além da guerra, que foi esse evento, como você falou, bem imprevisível, geopolítico e tal, a gente teve uma greve portuária nos Estados Unidos, mais de 30 portos da costa leste tiveram os trabalhadores em greve, algo que não acontece desde a década de 70. Teve uma pequena interrupção da cadeia de suprimento, principalmente de eletrônicos aí e automóveis, mas já teve uma resolução dessa greve, com as operadoras portuárias fazendo uma oferta, só que para os trabalhadores que eles aceitaram, só que essa oferta veio com um aumento salarial de 60%, mais 60%, 62%, né? Muita coisa mesmo. E na paralela, como a gente tem falado aqui, teve esse conflito entre Israel, Hamas e Irã. Agora tem um risco aí mais palpável de afetar um pouco as estruturas produtoras ou de escoamento de petróleo que passam pelo Irã ou são controladas pelo Irã. E teve até analista falando que se as estruturas realmente fossem afetadas, o petróleo poderia chegar aos $200 por barril. Sempre. Sempre tem um, né? Então, assim, de novo, um pouco desse risco de volta de inflação, né? Então, o Felipe já adiantou um pouco sobre como não tem como você modelar esse risco disso acontecer. Mas como que vocês acham, assim, pensando até em alocação de portfólio, né? Como que a gente deveria pensar nesse risco? Olha, eu acho que tem um risco, o risco da guerra escalar ou o risco de inflação? Os dois, né? Talvez um como produto do outro. Eu acho que o risco de guerra tem duas coisas. Primeiro tem o curto prazo, se esse negócio escala ou não escala, né? Hoje o Biden acabou de dizer que não suportaria, né? Não daria ajuda para um bombardeio de instalações petroleiras no Irã. Então, parece que esse risco diminuiu de um envolvimento americano tão direto para isso. Então, o petróleo que subiu 5 ontem, estava subindo um pouco hoje, mas não era nada, né, sangria desatada. Mas também está tendo um short squeeze no petróleo, né, principalmente ontem. Pra caramba. Então, esse é um primeiro elemento. Agora, sempre tem o risco. Por outro lado, eu sou muito, assim, eu não sou um americanófilo, assim, né, mas eu acho que entre os valores ocidentais clássicos e o eixo do mal, né, que se coloca ali Rússia, Irã e China, eu tenho para mim não é muito difícil de escolher, é bem simples, assim, com todos os problemas que os Estados Unidos têm, né, beleza, acho a desigualdade importante, acho que
às vezes, né, o progresso, tal, ele oprime um pouco as características humanas, mas isso tudo legal, temos que, né, sociedade ansiosa, geração ansiosa, temos que ir lá reduzir o uso do celular, concordo com tudo, mas eu ainda prefiro os valores ocidentais clássicos à alternativa. E nisso, eu acho que Israel, o que fez com o Hezbollah foi um negócio muito interessante, assim a precisão de Israel. E o Hezbollah era, nos últimos 25 anos, o principal grupo terrorista do mundo, né? Muito fomentado pelo Irã. E o Nasrallah talvez fosse o principal líder terrorista do mundo inteiro. Então, ter matado o cara e ter desarticulado em 15 dias, desde a operação ali com os pagers, da forma como Israel fez, acho que inclusive aumenta o poder de dissuasão de Israel. Então, assim, eu acho que houve uma certa... E também não estou dizendo que o Netanyahu não cometeu erros, acho que, né, em Gaza ali houve questões humanitárias sérias, né, avançou certas linhas, também é verdade. Mas eu acho que, assim, os valores ocidentais, a democracia liberal, isso de alguma forma ela emergiu, sabe, nessa história. E você tem um outro componente aqui que, é claro, quando você está passando é muito duro, mas você ter desarticulado o Hezbollah e, de alguma maneira, ter colocado o Irã numa posição, beleza, atacamos, mas se a coisa não escalar, eu acho que inclusive você mostra assim, aquele cenário de Guerra Fria, Segunda Guerra Fria, né, nesse eixo Rússia, Irã, China, acho que dá uma enfraquecida em termos relativos nessa história. E sobre o risco de inflação, é um pouco do que a gente comentou. É claro que o petróleo alto traz o risco, né? Mas eu também não acho que esse petróleo fica nesse nível se a guerra não escalar. Eu acho que o petróleo, inclusive, ele vinha, né? Mesmo com lembra que, assim, até estourar o negócio da guerra, a China estava loucamente estimulando, o minério saiu de 87 para 115 e o petróleo estava parado. Então, assim, parece que o petróleo está fraco. O fundamento estrito do petróleo está fraco e você tem uma Arábia que está... Se vocês fizerem gracinha aí, eu vou meter esse petróleo a $50 por barril. Claro que também ali está jogando para a torcida. Não vai jogar nos $50, mas... Um blefe ali, né? Tem o risco que é para baixo também. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente trabalha com probabilidade. Então, assim, se a guerra não escalar, e eu acho que é a maior probabilidade, não quer dizer também que não tem a probabilidade do oposto, tem, mas ela me parece mais baixa, de uma coisa super aberta, que vai bater no Estreito de Hormuz, que vai desarticular a produção iraniana, que é uma produção importante, né? O Irã é o quinto maior produtor do mundo, se não for o quinto, é o sexto. Então é importante, mas eu não acho que seja esse cenário. E a questão da greve, tudo bem, acho realmente, né? Você dá um aumento de 60%, todo mundo vai na interpretação neo-keynesiana da inflação, que ela se dá no mercado de trabalho, a partir de esperar o preço do salário, todo mundo fica com um pouco de medo. Mas esse é um negócio também, ele não é generalizado, né? Não é sistêmico. Não é assim, não, aumentamos todo mundo em 60% é uma coisa, né? Salário mínimo nos Estados Unidos agora vai subir os 60%. Pô, isso aqui é um negócio importante, abrangente, mas não é geral, né? Então eu não acho que o negócio setorial é capaz de gerar uma mudança necessariamente na questão inflacionária. Mas vamos monitorar, o risco aumentou, mas ainda acho que é a menor probabilidade. Eu não sei se vocês viram, e tem uma outra coisa, eu tô realmente assustado assim um pouco, parece que vocês viram o Bill Gates no What's Next, na Netflix? Não vi. Vale muito a pena. Foi traduzido como Futuro de Acordo com o Bill Gates. E assim, focado, pelo menos do primeiro episódio, no AI. E é um negócio, assim... Assustador. É realmente meio assustador, assim, né? E, obviamente, ele está super por dentro do OpenAI desde a criação da história, né? Isso nasce muito ligado com a Microsoft. E ele participou do board desde o começo e tal. E teve no BTG a semana que eles passam dá um curso de uma semana em Harvard, né, para algumas pessoas do banco. E eu não fui, mas estava conversando com uma pessoa que foi, e metade do curso dedicado à inteligência artificial. E realmente, assim, o que já está tendo de aplicação nas empresas lá, inclusive dentro do sistema financeiro, e isso é uma coisa que pode ser bem deflacionária também, né? Assim, isso é muito legal. Muito legal. E é estrutural, né? Assim, igual eu falei, cara, assim, apresentação de PowerPoint, acabou. É brutal. Isso é realmente um negócio brutal. Não é que assim, sabe, vai ser legal, é brutal, realmente. E assim, a gente tem falado muito disso, né?
em áreas que nós talvez não tenhamos ideia do potencial. Então, por exemplo, o Waymo, que é lá a parte de mobilidade da Alphabet, né? Tá lá com 700 carros rodando em São Francisco. 700 carros que não tem ninguém dirigindo. E 700 carros que quando você entra no carro, a experiência que você tem, eu tô acompanhando um cara que eu curto bastante, que só fala de tecnologia, o cara sabe que você está entrando no carro. Ele te ensina tudo sobre o que está acontecendo durante o trajeto. Ele vai indicando, olha, estou freando porque vem um carro ali, não sei o quê. Isso é inteligência artificial da mais pura, conversando ali com o cara. Ou seja, essa ruptura, né, da gig economy, ela vai acontecer, ela está acontecendo. E a gente vai ver outros serviços serem lançados, outras coisas nascerem, enfim, o ser humano sempre se reinventa. Mas o ganho de produtividade vai ser alto. Vai ser muito alto. E, assim, o Uber, imagina, se não precisasse pagar o... O Uber já fechou o negócio com a Waymo, né? Eles devem trazer uma frota. Você vai ter um problema de desemprego, e isso é pressão para baixo no salário. Momentaneamente, né? Porque é isso, né? O ser humano ele se reinventa, né? Ao longo do tempo. Eu acho, né, as pessoas, eu não tenho essa interpretação ludita, né? Não pode ter tear mecânico aqui, porque nós vamos perder os empregos das mulheres que ficam tecendo, então não pode. Não, eu sou super a favor do progresso, mas quando ele acontece, é a destruição criativa do Schumpeter, né? Você mata o setor, aí você realoca para um negócio mais produtivo e tal, mas com ganho de produtividade enorme. Né? Então deveria ser desinflacionário. Sim. E aí, só voltando à questão da greve, vale lembrar, né? Os democratas agiram rapidinho, a eleição tá aí, né? Então 66% tem um suporte ali dos democratas. E sobre a questão da inflação, eu acho que tem um ponto que é chave, que a gente está acompanhando, mas é que aquela história, né? As coisas são tão dinâmicas que às vezes a gente esquece. Mas o preço do frete nesses últimos 2 meses, 1 mês e meio, caiu aí cerca de 25% do frete da China para os Estados Unidos. Mesmo com greve, né? Mesmo Porque com a greve, mesmo com o evento no Oriente Médio. Assim, simplesmente a China vamos lá, com um pouco mais de dificuldade de mandar os seus produtos para fora. E aí, vamos lá, com medo da questão da Europa, subir o preço dos carros, que aconteceu agora, né? A Europa foi lá e tributou os carros chineses. Com medo da represália do Biden também em relação aos carros chineses nos Estados Unidos. Então, tem uma dinâmica que, até por isso que o pacote chinês, ele é local, ele precisa fazer a economia rodar ali sem o mercado externo, né? Então, a gente está vendo esses movimentos, assim, preço parece ser para baixo. Tem um outro indicador lá de fora que é mais um indicador em tempo real, até a gente falou, que chama lá o Truflation. Ele está apontando que a inflação nos Estados Unidos está abaixo de 1,5% ao ano. Então, é o espaço que o Fed precisa para levar esse juro para o neutro. Perfeito. Então, até o momento, Goldilocks. Sim. Né? Um cenário ideal. Continuamos no cenário outra coisa com a ideal. China também, até estava vendo o Market Makers com o Pedro Sherman da Leblon. Essa história que a China, ela é uma visão meio preconceituosa nossa, assim, né? De que China... beleza, China é o mar bara, né? Assim, meio... Beleza, o mais barato... Mas eu topo aqui, mas é meio ruim, né? Não vou comprar um carro aqui da Jack Motors, porque não vai ter peça e tal. Mas, cara, como a indústria chinesa... nos últimos 5 anos, deixou de ser essa coisa baratinha, mais ruim. Ponta real. Os caras assim, cara, nós estamos aqui para fazer coisa melhor que a Siemens, tá fazendo melhor que, assim, os grandes caras mesmo, ultra tecnologia e com preço realmente mais baixo. Então, ele tá falando, pô, acho que o carro popular na China custa $6.000. O mesmo carro aqui no Brasil é R$100.000. Sim. Então, assim, cara, o que esse negócio pode ser deflacionário também, assim, se você tá... Você deixar exportar para o mundo, vai ser deflacionário, né? Deflacionário. E aí as outras fábricas vão ter que correr também para fazer o carro de $6.000, meu amigão, porque senão não compete, né? Você vai ser BYD para tudo que é lado. E as chinesas já estavam, acho que tá indo para... Se você somasse as 3 chinesas, acho que é 15% de market share no Brasil já. Ou 8%. Eu não sei de cabeça. Mas já era um negócio grande. E aí, assim, cara, e quando esse cara tiver 20%, ele vai fazer a cadeia de autopeça, bonitão. Ele não fazia porque também não era... Não faz sentido. Mas quando você tá com uma escala importante, o país passa a ser importante para você, você faz.
O Japão fez esse movimento, né? Aham. Pro Ocidente todo. Honda, Toyota e tal. E hoje, assim, sabedoria popular, né? Que carro da Honda e carro da Toyota é ótimo de ter no Brasil, porque você acha peças, as peças são baratas e tal. E não quebra, né? Você quer se livrar do seu Toyotinha, do seu Corolla, não consegue. porque o Não carro tá estraga. 20 anos e o carro tá perfeito. É isso. Então, quem sabe não vai ter esse movimento também, né? E se tem japanização da China, poderia ir nesse sentido também. Bom, passando agora para o Brasil. A polêmica elevação do rating pela Moody's, que elevou a nota de crédito do crédito soberano do Brasil para Ba1, o que coloca o país um degrau abaixo do grau de investimento, né? A própria Moody's falou das reformas que aconteceram no governo Temer, que pode ter um aumento do PIB potencial, né? Mas falou também que a situação fiscal melhorou e que a dívida pública brasileira se estabilizará, embora num patamar elevado, né? Mas, por outro lado, assim, o mercado praticamente inteiro, inclusive nós aqui, eu acho que todos nós três concordamos, recebemos isso com muita surpresa. A nossa dívida pública está subindo, o arcabouço fiscal perdeu credibilidade, a meta fiscal, como você sempre fala, Felipe, virou um fim em si mesmo, que eu concordo muito. Então, eu queria ouvir um pouco a visão de vocês sobre esse movimento da Moody's, né? O que eles estão vendo que nós não estamos? Nós, aqui eu falo, o mercado brasileiro, os investidores brasileiros, né, que criticaram bastante esse movimento, de forma geral. Só sobre essa sua pergunta específica, o que eles estão vendo que o mercado não está vendo? Quem melhor escreveu sobre isso, eu acho que foi o Tony Volpon, inclusive escreve aqui pra gente também, mas esse artigo ele escreveu no Broadcast, que é o que a Moody's está, e eu não concordo com esse argumento, mas o que a Moody's está falando na cabeça dele é o seguinte: ele vê um crescimento estrutural brasileiro mais alto. Então, enquanto todo mundo acha que o PIB potencial brasileiro está mais perto de 1,5, a Moody's está dizendo que ele acha que é 2,5. Então, se você modela a trajetória de dívida PIB por 10 anos crescendo 1,5, é uma coisa totalmente diferente do que se você modelasse crescendo 2,5. Então, assim, houve alguma coisa no lado da oferta brasileira que o PIB consegue crescer sem gerar inflação 2,5% ao ano. E isso teria a ver com as tais reformas estruturais iniciadas no Temer, né? Isso é verdade? Não dá para saber direito ainda, né? É verdade, sim, que o Brasil está crescendo mais do que todo mundo esperava. É verdade que o Brasil fez reformas desde o Temer. Só que a última, mas assim, eu achei objetivamente um erro da Moody's. Ou ela errou porque ela deveria ter feito essa elevação do rating lá atrás, porque isso, gente, o governo Temer faz assim, eu tinha cabelo ainda, entendeu? Quando aconteceu, faz 6 anos. 6 anos. Depois, existe uma deterioração fiscal brasileira, primeiro por uma questão da pandemia, tinha que acontecer mesmo, não tinha jeito. Depois, ela já começa no último ano do Bolsonaro, o PEC Kamikaze, mais aquele, né, tentando ali se reeleger, típico de um populista, aquele auxílio emergencial maluco lá na cara da eleição. E depois, na PEC da transição, aí é o pé na tábua final, né? Você já tinha um plano de 200 bilhões, já tem 200 bilhões faltando aqui, bota mais 200 na conta e botou o rumo no 400. Então a coisa piorou na margem. Ela não melhorou. Então eu acho que o movimento foi errado, né? Acho que o Samuel Pessoa no Estadão falou, vai ter que revisar para baixo, no máximo daqui 3 anos. Então eu não acho que ele tá jogando xadrez em 4D, não. Acho que ele errou mesmo, entendeu? Acho que ele não Agora, e por que errou? Pô, errou. Acho que subestimou esse argumento de que o PIB está crescendo mais do que esperado. Eu até acho que o PIB potencial brasileiro ele é maior do que o 1,5. Acho que houve sim uma mudança. Eu acho, inclusive, que a mudança microeconômica ela tem sido subestimada no Brasil. Tem tido várias mini reforminhas que têm ajudado. O Marcos Pinto, que é o secretário de reformas que teve conosco aqui, inclusive no ano passado, mandou um artigo que ele escreveu, ou entrevista que ele deu na Folha, mostrando como as reformas micro elas estão melhorando o PIB potencial. Essa é uma agenda que o Marcos Lisboa com o Daniel Goldberg tinham muito no Lula 1.
E o Marcos Pinto, ele é um pouco, porque ele é o herdeiro da Escola Joaquim Levy, que também era secretário lá no Lula 1. Então, essa mesma cabeça. E essas reformas do Temer, do Bolsonaro também, ali, principalmente a Previdência. E a trabalhista, né? A trabalhista já está bem documentado. O Marcos Lisboa tem falado isso, né? A trabalhista está muito bem documentada já de que ela trouxe ganho de produtividade. Então, ela trouxe melhora de potencial mesmo. Agora, não sei se é para 2,5 também. Acho que vai ser 2,5 o Brasil sistemático sem gerar inflação. Eu acho que tem um problema. Talvez seja um pouco precipitado. Embora até sendo um pouco justo aqui. Voltando um pouco no começo também na discussão do relatório de emprego, eu acho que no mundo inteiro, e o Brasil é parte disso, mudou um pouco a relação, eu não sei para onde mudou e como mudou e por que mudou, mas me parece que mudou um pouco e os modelos não estão sabendo explicar, os modelos estão meio velhos da relação entre emprego e inflação. Eu acho, a tal curva de Phillips que a gente estuda, né, que é essa relação do desemprego com a inflação, ela... Não acho que ela parou de existir, mas eu acho que ela mudou ou a inclinação ou o nível dela. Porque se você olhasse também para o Brasil crescendo 3 e com a taxa de desemprego onde está, era para a inflação já estar mais alta também no Brasil. Uhum. O próprio Estados Unidos, assim, o mercado de trabalho tão apertado por muito tempo e a inflação veio convergindo, né? Então eu acho que mudou alguma coisa. Não sei se é o home office, não sei se... O porquê eu realmente não sei, mas... Eu tenho uma sensação, e é só uma sensação, não é ciência, né? Mas assim, uma sensação de que mudou um pouco a relação entre emprego e inflação. Não quer dizer que ela não exista. Eu só acho que ela seja diferente do passado. Pessoas dispostas a trabalhar menos ou trabalhar à distância para ganhar menos. Toda essa economia digital. Imigração. Faz sentido. Agora, eu também acho que no relativo, assim, nosso fiscal, ele não é horroroso, né? Assim... Desde a pandemia, tanto nos países envolvidos quanto nos emergentes, é uma coisa que o Roberto Campos, nas apresentações dele, sempre mostra, piorou muito o fiscal, né? O déficit público piorou muito. Se você pega a foto, assim, a dívida PIB hoje é 78% do PIB. E, assim, lá, né, aquelas regrinhas de bolsa, o que torna um país emergente investível, né? Livro-texto do CFA, dívida PIB máximo 70%. Crescimento econômico 4% ou mais, balança comercial positiva. Se você for olhar, assim, reserva cambial estrangeira e moeda forte, se você for olhar os cheques, assim, o Brasil na foto, né? Ele dá cheque em vários, mas a gente tá aqui no dia a dia acompanhando o filme, né? A gente vê que está se deteriorando. Tá piorando, E a gente olha pra frente, projeta a mesma dinâmica que a gente tá vendo, o que a gente enxerga não é legal, né? Mas você pegar lá um burocrata, com todo respeito às agências de rating, né? Mas também quem sou eu, mas pegar lá e fazer os chequezinhos, né? A gente não tá com nota 0 também, né? Eu acho. O que você acha, João? Não estamos. O mercado tá punindo o Brasil no final das contas, né? É isso que a gente tá vendo na tela, né? Bolsa brasileira para baixo, os juros, curva de juros sobe o tempo inteiro, dólar lá em cima. Mas não tá tão ruim assim, né? Que o que eu, assim, primeiro, você tem um super ponto. Acho que inclusive conversei com quem era muito próximo da agência de rating e me falou exatamente, cara, as agências estão perdidas, porque o fiscal dos desenvolvidos, dos AAAs, AAAs, esses caras pioraram muito, então aproximou dos emergentes. Então tá difícil um pouco de você... A situação fiscal brasileira é péssima, mas a americana também, meu amigão. Não é nada boa. E se você olhar pro Trump ou pra Câmara, você vai ficar triste. Também não é boa, né? Vai continuar vai continuar. Tá ruim, vai continuar ruim. Então, se os Estados Unidos é AAA ou AA, porra, o Brasil não pode ser tão lá embaixo, né? Se esse negócio tá... Dá pra defender um pouco por esse lado. Mas você vê também que a Fitch e a S&P falou, cara, não tem nada de aumento aí não, velho. Tá ruim a coisa aqui. O que eu acho que mais preocupa é investimento, né? Que investimento no Brasil está muito para trás das outras, vamos dizer, de outros emergentes, né? Você pega a Índia, né? Que é o maior play hoje. A China a gente não precisa falar, mas enfim, acho que Índia, a própria Coreia, que daí já tem um pezinho já no desenvolvido, acho que é mais pezinho mais para lá do que para cá, né? Mas o Brasil muito atrasado na questão do investimento, né? E atrasamos, né? Voltamos para esse range de investimento para baixo dos 18% ali, que é um sacrifício, né? E o que eu acho também, assim, que não... Pô, o Seron estava falando, né, dando entrevista e falando, mas mas a dívida converge em 2028.
Cara, 2028, velho. É uma década. É, mas não sei, sabe? Tem uma eleição aí no meio do caminho, pô, não sei, né? Tá Então, contando com 2028, né? sabe, talvez você nem vai estar aí mais, né? Porque talvez troque o governo, né? Talvez o arcabouço fiscal nem esteja mais aí também. E anos de eleição são bons, né, pra se gastar dinheiro. Normalmente, né? Então, o que eu acho que tá piorando, e não tem muito sinal tangível, né? Porque o longo prazo você tem qualquer modelo, né? Ah, não, mas lá na frente, Santo Agostinho, né? Daime, castidade e disciplina, mas não é disciplina, mas é uma palavra semelhante. Eu não. Daime não sei. continência e castidade, mas não hoje. Então é isso, né? Daqui a pouco eu faço o ajuste fiscal. Lá na frente, em 2027, eu faço. Porra, 2027, cara. Sei, né? Eu acho que tá faltando um horizonte, sabe? E acho que o horizonte que tem, por outro lado, é o que eu tenho falado bastante. Assim, cara, o horizonte está dado, que é 2026. Né? E por mais que o João esteja certíssimo, ele deve gastar mais, mas isso pode importar muito pouco caso o candidato fiscalista. Mas, cara, pode gastar, meu amigão. Sim. Tem limite também aqui. Você não vai conseguir arrombar o negócio em um ano. Você pode gastar o que for. Se o fiscalista liberal pró-mercado tiver na frente, tô nem também aí. também não vai conseguir, né? Não vai conseguir passar tudo, né? Agora, trazendo a discussão desse rating para o ponto de vista mais prático, principalmente considerando a controvérsia que foi em torno dessa elevação, vocês acham que ela é capaz de nos beneficiar em termos de fluxo estrangeiro, vindo para ativo de risco brasileiro? Ou vocês acham que, assim, ninguém ligou e ninguém levou a sério, sei lá, digamos assim, essa decisão? Eu tô mais por ninguém levou a sério. Eu também. A credibilidade das agências já é uma piada já há muito tempo. Porque, assim, pensando no cara que tá lá em Londres, né, na City, o cara nunca olhou o Brasil na vida, né? Sabe? Não, eu até falei hoje de manhã com você. Eu acho que o que poderia acontecer, mas é quase anedótico, assim, um negócio meio... mas às vezes às vezes eu também acho que as decisões são super racionais, né? Do que eu vou olhar, como é que você chegou nessa ação. Foi um negócio que você tava em casa e você fez um puta modelo. Na verdade, você foi tomar um café, o cara do seu lado comentou de uma ação, aquilo você, pô, deixa eu dar uma olhada, né? E aí você... Então, nesse aspecto, meio por serendipity, eu acho que pode ter algum efeito positivo, mas seria totalmente marginal. Mas nesse aspecto, que é o cara assim, o cara abre a planilha dele lá, o cara não tá nem olhando o Brasil tá junto com o México lá, lanterninha do ano. Aí você fala, nossa, esse Brasil tá ruim, né? Aí de repente vem... O Brasil cai 13% em dólar, né? Esse ano a gente olhou de manhã. 13% em dólar. Aí você vê um upgrade da FIT e fala, será que tá tão ruim assim? Deixa eu olhar. Será que não tem nada? Então um negócio que tava totalmente fora do radar desperta por uma coisa quase anedótica, sabe? Como se, do mesmo jeito que assim, cara, o cara encontrou o Haddad na rua. Aí ele lembrou, preciso olhar esse Brasil aí. Não é pela notícia em si, mas aquilo dispara, gatilha por uma coisa simples, assim, cotidiana, né? Frágil, mas que a vida é meio isso, né? Sim. Talvez nesse aspecto eu consiga ver que possa ser positivo. Mas aí vai ter que passar em comitê, vai ter que estudar, não vai ser a notícia em si que fez o cara investir. Foi só uma, como diria Bruce Springsteen, né? Can start a fire without a spark, né? Precisa de um gatilho. Isso é só um gatilho para uma análise posterior e tal. Perfeito. Eu tô mais da linha que o Brasil vai acabar surfando bem essa onda, essa bola de neve que a gente tá vendo. Pode ser. Eu acho que a gente vai acabar, assim, alguns nomes vão se destacar. Acho que os cases, por exemplo, que estão listados lá fora, acabam até com algum benefício sobre essa ótica de, vamos comprar Brasil? Vamos, o que tem aí? O Mercado Livre tá aí? Vamos comprar o Mercado Livre também, não é brasileiro, né? Não, mas segundo a MSI, que elabora o EWZ, considerou que o Mercado Livre é argentino, né? O que eu discordo totalmente. Argentina. Porque muito mais da metade da receita está no Brasil e tem fundadores, tem brasileiros no grupo de fundadores. Sim. Então, assim, mas, altamente discutível. A sede está em Montevidéu, eu acho.
No Uruguai? No Uruguai. Menos mas imposto, se for né? olhar- É, lógico. Menos imposto. A sede da XP tá em Cayman, sei lá. Então, assim, É, bom, verdade. enfim. Mas essa discussão aí é boa também. Se abrir umas palestras assim pro Suíça é bom, porque o XP não paga imposto. O imposto positivo dessa XP tá aí há muito tempo. Eu acho que esse é um papo bom pra gente ter no podcast, inclusive. Bom, prontos pro compra ou vende? Vamos. Vamos lá, hein? Hoje tá Nossa. apimentado. Nossa. Eu quero ver. Esses 100 dias aí do Master Plan. Vamos ver. Aperitivo. Vamos lá. Assumindo que vocês não têm carteira, vocês compram ou vendem Magalu. Não pode não fazer nada. Não, mas é shortear? Esse vende aqui é de shortear? Se você não tem na carteira e vende, Caramba, ó, vai Ficou com reclamar medo, aqui, ficou vai com reclamar medo. com o João, hein? Que ele que não deixa eu colocar o não fazer nada, tá? Não, porque. Não, assim, se fosse. Pode ser, mas assim, platônico. Platônico. Platônico, platônico. arma na cabeça. Isso, É arma não, na cabeça. porque platônico. Por que é platônico? Porque eu acho que Magazine Luiza, por exemplo, é short. Mas não tenho coragem, porque o negócio é tão arisco Isso, que. pronto. Não, Né, alguém É entra isso. tomando e te. É isso aí. Mas é isso. O que você prefere? Se você fosse obrigado a fazer alguma coisa, comprar ou vender, o que você faria? Não, mas na prática ou na teoria? Na teoria? Não, porque eu assim. Acho que vai cair, Magazine. A maior probabilidade é de cair, eu acho, entendeu? Mas eu acho que se subir também pode dar uma raliseira lá que me quebra o short. No simulador da Sim. B3, o que você faria? No simulador eu sorteio. Pronto, aí. No simulador eu sorteio. Ótimo. Né? É teórico. Não, porque, é por teórico. exemplo, só pra resumir o que eu tô dizendo. Sim, né, importante. o Taleb tem um negócio que, assim, ele fala uma frase que eu acho maravilhosa, que resume um pouco nisso, que assim, só há um idiota maior do que aquele que compra tulipas. Obviamente em referência à bolha das tulipas, Sim. né? Só há um idiota maior do que aquele que compra tulipas, que é aquele que vende tulipas. Porque se o preço tá inflado, ele pode inflar, sabe lá pra quando, entendeu? Uhum. Então, é isso. Eu acho que o Magazine Luiza não vale o que tá na tela. Mas dado que não vale também, entendeu? Vai um bull market aí no fim de ano, pode ser qualquer coisa. Mas no fundamento é pra baixo. Se o mercado foi irracional em relação ao nome até agora, porque ele Isso, não pode continuar isso, irracional, isso, né? Isso. E aí no meio do caminho você quebrou. Uhum. Estava certo e quebrou. A gente teve essa discussão até sobre Americanas num podcast, Sim, né? sim. Que assim, Ai, mas se tivesse segurado essa, eu tinha ganhado dinheiro, hein? eu tinha, mas a gente tinha passado muito calor, cara. Teria. Porque teve um mês que subiu 30%. Aham. Mas enfim, que a gente até falou, né? Vender é perigoso, mas comprar é ainda mais perigoso do que vender, Aham. né? Enfim, eu tô contigo, eu também vendo a ação. A companhia tá muito alavancada, né? Tá 4 vezes dívida líquida EBITDA. Selic subindo, eu acho que fica perigoso, né? Um pouco. Não tá exatamente de graça, 12 vezes lucro 2025. Já tem um crescimento importante aí embutido, né, nesse 12 vezes. Então, assim, eu prefiro nesse setor, né, eletromóveis, bens duráveis, prefiro Mercado Livre, asset light, modelo mais leve, caixa líquido, ganha market share todo ano, apesar de ser cara. 39 vezes lucro, 25, é bem salgado o preço, mas eu acho merecido o prêmio. E vai ter uma grana gigantesca nesse último trimestre para fazer frente às demais varejistas, né? O Mercado Livre vai realmente surpreender, provavelmente. Tem muita grana no caixa para gastar. Posso pegar esse gancho que a gente já teve discussões internas, aproveitar o que vocês pensam que tem passado pela minha cabeça? Com as bets inflando o preço do marketing nas plataformas, tá mais difícil para essa turma alocar nas plataformas. O budget de marketing Sim. tá menos eficiente. Uhum. Dá para alocar no Melios um pouquinho desse budget? Ou as bets estão elas mesmas anunciando no Melios? Se a gente para pensar, por exemplo, nos grandes players, Amazon e Mercado Livre, eu acho que eles vão preferir fazer esse ads dentro das plataformas. As plataformas já viraram meio de busca. As plataformas deles mesmos. É isso aí. Eles viraram a plataforma. Eles viraram a plataforma de ads, né? Aham. Então eles acabam fugindo um pouco, porque eles não vão botar bets ali dentro. Aham. Né? Eles acabam tendo um canal mais apropriado.
para as demais varejistas, esse negócio vai ficar estranho, hein? Vai ficar ruim. Pode ser que tenha um espacinho para colocar ali sobra um dinheirinho da Casas Bahia para colocar no Melios, né? No Melios. Esse Black Friday. Eu acho difícil. Sazonalmente é sempre a melhor fase para o pessoal, né? Sim. Vamos lá. Assumindo que vocês não têm carteira, vocês compram ou vendem Vale? Uhum. Eu vendo Vale. Também sempre no simulador da B3. Agora a gente vai assumir essa. Também vendo Vale. Vale. Esse ralizinho aí, acho que não engana ninguém. Esse minério de ferro é uma especuleta pura também. É especulação e aquilo, né? As medidas chinesas não estão ligadas a commodities. As medidas chinesas estão ligadas a gerar efeito riqueza para o chinês se sentir mais confortável. É isso. Eu tô com vocês. Eu acho que comprar Vale hoje é ou querer dividendo, que aí eu acho que é legal, ou se é com uma cabeça de ganho de capital, que é a ótica que a gente está falando aqui, é apostar na recuperação da China. A recuperação do consumo interno da China. Mas é que eu não acho que é nem no consumo interno. É a recuperação de um setor na China que está passando por um problema gigantesco. Mas na margem pode melhorar, né? O setor imobiliário tá tendo bons estímulos aí, segunda casa, taxa de hipoteca. O ponto é que você precisa ter construção civil rolando, né? Que não tá acontecendo. Eles estão começando a derrubar algumas coisas para subir de novo, mas poxa. Versão da teoria geral na prática, né? Faz o buraco, depois preencher o buraco. Mas eu tô com vocês, eu vendo também. E por último, assumindo que vocês não têm carteira, vocês compram ou vendem Lojas Renner? Não é a minha favorita no setor, mas eu tô mais para comprar que para vender a Renner, viu? Eu acho que tá todo esse varejo aí, ele apanhou muito, né? Acho que tá muito barato mesmo. Com todas as dificuldades, Renner parece que tá no momento melhor do ciclo. A ação já subiu bem também, né, recentemente. Sim. Mas eu acho que o setor como um todo apanhou muito. Acho que também subiu porque Renner tava na bacia das almas, né? Antes dessa subida agora. Então eu tô mais para comprar do que para vender. Apesar da alta de 45% também em 12 meses, no ano sobe 7%, né? Eu também tô mais para comprar, mas não é a minha varejista de moda / vestuário preferida, né? A gente prefere Asas aqui, eu prefiro Asas. É mais barata e eu acho que tem muito pouco dessa fusão precificada aí. Não, eu também concordo. Se for puder escolher, eu prefiro Asas, mas entre comprar e vender Renner... Mas eu tô contigo. Eu também compro o Renner, se tiver que comprar ou vender. 11 vezes lucro 2025, assim, para uma empresa rentável, que voltou a ser, recentemente a Renner voltou a ser rentável, eu acho ok, assim, não acho que é de graça, mas acho ok. De graça é SPF, né? Essa aí. Que hoje tá caindo bem, aliás, né? Eu não tenho opinião, vou ficar com a opinião de vocês, então eu compro. Boa. Perfeito. Muito bem. Eu achei que você ia ficar em cima do muro. Aí eu já ia meter o simulador da B3. Não, eu não tenho. Eu não tenho acompanhado essa dinâmica de Renner de perto, então não tenho opinião. Estamos para falar com a companhia na semana que vem e até teve a notícia aí algumas semanas atrás que a H&M vai abrir a lojas aqui, né? Começar uma expansão de varejo físico, não tem ponto de venda aqui no Brasil. E H&M é um fenômeno lá fora. Então, acho que uma questão estrutural para essa tese de Renner é a competição com as estrangeiras. E pelo que eu vi, relatos aí de quem é do setor, vai entrar justamente com o price point da Renner, abaixo da Zara, com uma proposta de valor parecida com a Zara, mas com preço de Renner. Então, e além das chinesas e tal. Desafiador, né? Oi? Desafiador. Desafiador. E a dinâmica do online, que tá mexendo bem com a dinâmica competitiva também, né? É isso. Fechamos? Recados finais? Reforçar um pouco o convite, né, do Master Plan. Acho que estamos bastante focados aqui, acho que vai ser bem legal. Tô bem animado aí porque das oportunidades que podem surgir. Acho que o Brasil chegou num ponto importante, assim, de uma encruzilhada, né? Ou não faz o ajuste fiscal e piora bem, ou faz algum e aí pega esse super onda. Não precisa fazer um super ajuste fiscal, é só parar de dar notícia ruim, porque o mundo inteiro, né? A Gave Call chamou do All-in Rally, né, essa semana. Então, assim, colocando a China, né, num rally que ela estava alijada desse rally. Eu tô com o João, acho que tem uma super oportunidade lá fora, o Brasil tá totalmente para trás. Assim, você cai 13, você tem que subir quase 20 para voltar no nível, né? Num mundo que só subiu esse ano, né? Todo mundo subiu. Tirando o México, que também o México tá se esforçando
demais, né? Uhum. Então eu acho que tá muito legal, tô muito animado e queria muito que as pessoas estivessem conosco também, nesses 100 dias finais aí. Boa. Você e Dorfão. Eu e o Dorfo, mas todo mundo vai ajudar lá, você tá chamado também, você vai participar, você tem convite pra essa festa. Ah, não tava sabendo. Só colar, lá em casa é só colar. Bora. Tamo junto. É isso. Obrigada, Jones. Obrigada, Felipe, Valeu pela pelo participação Obrigado, pessoal. especial. E a vocês, obrigada pela atenção. E fica com a gente que semana que vem tem mais, hein? Fiquem ligados aí nos canais da Empíricos. Um abraço. Valeu.